Olá a todos, aqui Rômulo Marasquim, Facebook Rômulo Marasquim, Instagram Rômulo Marasquim, e-mail para contato romulomarasquim@hotmail.com e marasquimromulo@gmail.com, Telegram Rômulo Marasquim. Lembre-se que é um canal que tem mais de 20 e poucos mil inscritos. Todos os canais com menos não são meus, são fakes que estão criando aí com a minha imagem usando meu nome. Denunciem contas falsas. Também tem o canal Firmeza da Verdade no Facebook e no Telegram. E, gente, ainda não sei sobre o que vou falar neste vídeo, sim. Então eu liguei a câmera aqui agora, estou falando os meus contatos para você, se quiser me mandar alguma informação relevante. Estou recebendo por e-mail várias informações, algumas eu vou fazer nos próximos vídeos, informações importantes sobre o que está acontecendo no mundo. Recebi uma nota de uma ocorrência, de um boletim de ocorrência, em uma localidade que eu não posso dizer, de uma pessoa que me enviou, e no boletim de ocorrência está escrito assim, que infringe a lei 515/2020, porque as pessoas estavam, escute bem, orando dentro de casa. 5 pessoas orando dentro de casa foram lá para prender as pessoas, porque era aglomeração. Olha o nível que estamos chegando. Então assim, nos próximos vídeos vou mostrar esse documento, se o criador assim quiser. E eu ainda estou pensando agora no que eu vou falar aqui para vocês, porque realmente eu liguei a câmera aqui só para bater um papo mesmo. Você já parou para pensar um pouco na vida? O porquê que as coisas têm que ser assim? Já olhou aqui ao redor, que tem árvores atrás de mim, no meu lado? Você já parou um pouco para pensar o porquê que as coisas são imperfeitas? O porquê que as pessoas são imperfeitas? O porquê que o mundo é como é? Bom, muitas pessoas pensam várias coisas sobre isso, e muitos acabam virando ateus por causa disso, e não creem na existência de uma divindade e numa existência de um criador, de um designer inteligente que desenhou, que projetou, que fez todas as coisas existentes. Porque elas não conseguem achar lógica na vida. Você já se sentiu assim? Você já parou para pensar sobre a lógica da existência humana? Você já parou para analisar o porquê que as coisas são assim? Más, imperfeitas, odiosas. Existem problemas, existem crimes, existem, enfim, várias coisas que estão acontecendo de ruim no mundo. Você já parou para pensar em qual é o sentido da vida? Já parou para pensar por que todas as pedras do mundo são irregulares? Por que não há nada no mundo perfeito? Por que ou é muito frio, ou é muito quente, ou é muito úmido, ou é muito seco, ou o clima não está perfeito em sua totalidade, 100%? Já parou para pensar em todas as imperfeições da vida? Já parou para analisar o porquê que até entre os animais que não têm pecado, eles se matam, eles brigam? Ué, quem que pecou em Gênesis capítulo 3? O ser humano. Por que então que os animais, você vê aí, você ainda encontra no YouTube brigas de leões com cobras, leões com hienas, onças, guepardos caçando búfalos, antílopes, e você vê aquela briga, aquela coisa bem selvagem, violenta, sai em pedaços e tudo mais. Por quê? Por que que tem que ser assim? Já parou para pensar nisso? Por que que a vida é assim? Por que que estas coisas ruins acontecem
todos os dias. Né? Fome. Por que mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo? Por que mais de 8.500 crianças morrem de fome no mundo por dia? Por quê? Sabe? Então, você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar em toda a imperfeição do mundo? Em como o mundo é mau? Em por que as pessoas se odeiam? Por que Caim matou Abel? E assim, são apenas poucas das inúmeras reflexões que eu poderia aqui exemplificar para você. Porque tem muito mais que eu poderia falar. Por que você tem que ir na escola e aprender durante ali primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, depois a primeiro grau, ali, segundo grau, né? Primeiro ano, segundo grau, segundo, terceiro. Você tem que estudar de 10 a 11 anos da sua vida coisas que, em sua maior parte, lá você nem vai ocupar. A única coisa que você vai ocupar é ler e escrever. E saber somar 1 mais 1, 2 mais 2, 5 mais 7, etc. Sabe, todo o resto é praticamente quase que descartado. Tá? Na sua vida você não usa lá Bhaskara, você não usa Pitágoras, sabe? São coisas assim que... Tem coisas que você vai pra escola pra perder seu tempo, literalmente. Você vai aprender lá a história que eles deram. Eu não posso nem falar aqui o que é mentira, o que é verdade, que o YouTube deleta o vídeo, né? Não posso nem falar isso aí. Mas os livros de história estão adulterados, estão mentindo. Os livros de geografia estão errados. Né? Estude sobre o formato real da Terra e você vai ver. Já tem vídeos aqui no meu canal sobre isso. Digite lá Romulo Marasquim, formato da Terra, alguma coisa assim, tá? Você vai ver realmente o quão enganado você foi. Então assim, já parou para pensar nisso? Por que na escola você tem que dizer que você veio de um mesmo ancestral do macaco? Você não pode dizer na escola, na hora da prova, que você veio do Criador. Você tem que dizer que você veio do macaco. Então, tipo assim, você não pode nem questionar, né? E várias outras coisas. Por que tudo no mundo tem que ser assim? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar em por que ocorrem tantas mortes, assassinatos, né? Crimes hediondos, terríveis? Por quê? Agora o sino começou a tocar. E aqui do lado, onde eu tô, tem uma seita. E tá batendo o sino, acho que para os fiéis irem pro Lago de Fogo, né? Ah, vamos entrar lá pro Lago de Fogo, seus hereges. Tá, eu vou continuar falando aqui, tá? Então assim, são tantas questões que eu poderia trazer aqui, mas eu quero chegar logo na questão do vídeo. Bom, você consegue parar pra pensar, tipo assim, por que tudo na vida não é perfeito? Então assim, tudo não é perfeito. Por que as coisas não são como você quer que sejam? Sabe qual é a resposta? A resposta é porque somente uma pessoa, um ser, que na verdade não é nenhuma pessoa, né? É um ser, é a fonte de toda a vida. Só ele é perfeito, o Criador. Por isso que, se você visse algo que não é o Criador, o Pai, o Altíssimo, né? A divindade suprema, os quais a maioria das pessoas chama de Deus, né? Se você visse algo igual a ele, ou seja, tão perfeito quanto ele, isso significaria que ele não é único. E a Escritura diz que ele é único. Então, você tem que entender que ele não criou todas as coisas 100% perfeitas.
Do contrário, haveria algo perfeito igual a ele, quando na verdade só ele é. Só ele é perfeito. Entendeu? A Escritura fala, inclusive muito na Antiga Aliança, que só ele é único, ele é perfeito. Esse é um dos atributos dele. E só ele possui. Então, você pode parar para pensar assim, tá, mas em Gênesis 1 e 2 ele fala lá, e criou todas as coisas, o Criador, e viu que tudo era bom. E criou o homem sua imagem e semelhança. Tá, peraí. Ele criou, então, o homem perfeito? Não. Não criou o homem perfeito. Se ele tivesse criado o homem perfeito, o homem não teria pecado. O homem não teria desobedecido, escolhido desobedecer o Criador. Portanto, nem o homem na sua criação, Adão, foi perfeito. E nem Eva. Eva se deixou enganar pela serpente, que é Satanás. Entendeu? Então por que acontece tudo isso no mundo de ruim? Porque somente o Pai é perfeito. E outra, também porque ele não quis criar o ser humano perfeito. Se o ser humano fosse perfeito, inclusive antes do pecado, ele seria igual ao Criador. Tá entendendo? Você tem que entender que perfeição é uma qualidade, característica, atributo que é até difícil de explicar. Tá entendendo? Porque só ele é. Quando a gente fala assim de algo perfeito, é algo perfeito, sem nada de errado. Ou seja, ele tem todo o poder. Onipresença, onipotência, onisciência, sabe tudo ao mesmo tempo. Pode fazer qualquer coisa. É a fonte da vida. Entende? É incapaz de errar. Olha o nível, é um padrão muito alto. Pois este é o Criador, absolutamente soberano. Por isso ele é a fonte da vida. Por isso todas as coisas vêm dele, emanam dele e emanaram dele, foram criadas por ele, através dele, por meio dele. Tá entendendo? Então olha o nível que estamos aqui, é um padrão muito alto, é um nível muito alto, é inexplicável para a mente humana. Por isso nós somos falhos, por isso Adão acabou desobedecendo e pecando, junto com Eva. Por isso o mundo hoje está como está, porque em Gênesis 1, Gênesis 2, o Criador ele fez toda a obra da criação, né, o Pai, e ele diz assim, olha, né, a Bíblia diz lá que viu o Criador que tudo o que ele tinha feito era bom. Era bom. Ser bom é uma coisa, perfeito é outra. Não confunda. Aí, em Gênesis 3, o homem acaba pecando. Interessante que quem que colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal para o ser humano, né? Acabar desobedecendo e pecando. Quem colocou lá? A Bíblia diz que foi o Criador que colocou lá. Tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu faço outra pergunta. Conhecimento do mal. Quem que criou esta árvore, em primeiro lugar, que continha o fruto do conhecimento do mal nela? Não, mas o Criador só faz coisa boa. Sim, ele é bom, justo, perfeito. Mas eu pergunto, da onde de onde vieram todas as coisas? E de onde veio o fruto do conhecimento do mal? Do bem e do mal. Mal. De onde veio Satanás? Tá entendendo? Então assim, eu vou falar coisas aqui agora pra você que vai meio que bugar seu cérebro, mas você precisa pensar essas coisas. Então assim, vamos lá. Quem criou foi o Criador, foi o Pai, porque dele emanam todas as coisas. Então, você está dizendo, Rômulo, que o Criador ele criou essas coisas para o ser humano pecar? Olha, eu vou dizer o seguinte, o ser humano que escolheu pecar, Adão e Eva que escolheram pecar. Eles tinham a plena capacidade de escolher não desobedecer naquele momento. Tá?
Isso é fato. Porque a culpa do pecado recaiu sobre Adão e Eva. E uma parte também foi para Satanás. Isso está em Gênesis capítulo 3, tá? Então a responsabilidade é do ser humano, tá? O ser humano escolheu pecar. Todavia, nem eles tinham livre-arbítrio. Por quê? Livre-arbítrio significaria, em definição, a capacidade de ter uma livre escolha, livre de influência interna ou externa. E não houve isso lá. Adão desejou desobedecer. Só que tudo isto já estava predestinado. Porque a Escritura fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A Escritura fala que os escolhidos para a salvação foram escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Então assim, Romanos 8, verso 29 e 30 também fala disso. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É uma cadeia inquebrável, os quais o Criador predestinou serão glorificados. Os que serão glorificados já foram predestinados a isso. Efésios 1, 4 e 5 diz que foram escolhidos para isso antes da fundação do mundo. Ou seja, quando o Criador criou Adão e Eva, o Pai já tinha escolhido quem seria salvo. Ou seja, o Pai só não sabia que Adão iria pecar, como projetou tudo para que, conforme a vontade dele, os planos dele fossem cumpridos. Ou seja, o Messias fosse crucificado, Judas traísse o Messias. Está lá em Lucas. Vai ler o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas, que diz lá que o Filho do Homem, ou seja, o Messias, vai segundo o que está determinado, vírgula, mas ai daquele por quem ele é traído. Ou seja, já estava predeterminado que o Messias tinha que ser crucificado. E também já estava predestinado Judas para traí-lo. E a responsabilidade de quem? Ali diz, ai daquele por quem ele é traído. Ou seja, ai, é um juízo. Quando a Escritura fala em ai daquele, é juízo sobre aquele. A responsabilidade é do ser humano. A soberania do Criador continua. Essas duas coisas andam juntas. É impossível separar. Tá entendendo? Agora bugou seu cérebro, né? Eu falei que ia bugar. Bom, não acabou. Então assim, por que você vê... Agora que nós vamos entrar num assunto mais elevado ainda. Por que você vê... Então, vamos voltar, né? Àquele assunto. A imperfeição no mundo. Por que você vê que há pessoas... Você está vendo aqui pessoas cruzando, né? Carro, moto, caminhando. Por que você vê isso? Pessoas alienadas, pessoas procurando seus próprios interesses, né? Vivendo aí suas vidas na iniquidade, etc. e tal. Bom, por que você vê imperfeição no mundo, né? Pessoas aí mentindo, né? Roubando, adulterando, prostituindo, etc. Tudo coisa ruim. Por que o Criador já não fez... Agora você vai... Presta atenção, vem cá. Por que então que o Criador, já sabendo que iria acontecer todas essas coisas ruins no mundo, não fez tudo perfeito? Por quê? Por que ele já não fez um paraíso aqui? Por que então que ele deixou Adão pecar? Por que ele deixou a serpente, Satanás, lá tentar Eva, enganar Eva? Por que ele deixou Satanás lá no Jardim do Éden, enganar Eva, fazer ela desobedecer e Adão também desobedecer? Por quê? Porque ele quis assim. E outra, porque perfeição só ele tem. Só ele é perfeito. Ele não quis criar um mundo totalmente perfeito. E assim, se perfeição é um atributo que só ele possui, isto também me faz pensar que depois da glorificação, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 58,
e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 17. E Mateus capítulo 24 e 25, Lucas 21, Marcos 13. Lá fala dessas questões da glorificação da igreja, que é quando o Messias vai voltar em sua parousia, no grego chegada, vinda, reaparecimento. Vai haver então a ressurreição dos justos, a anástasis, né? E o arrebatamento, arpazo. Seremos arrebatados, arpaga someta em grego. Quando isso acontecer, então, em Apocalipse 20 ocorre o julgamento final, e em Apocalipse 21 e capítulo também 22 fala sobre a criação do novo céu e nova terra, aonde vai habitar a igreja glorificada com corpos imortais, transformada, né, e incorruptível. E lá fala que seremos servos e servas, serviremos o Messias durante toda a eternidade. Então, assim, isto me faz pensar que lá na frente, será para eu pensar em como vai ser lá? Porque se perfeição é um atributo que só o Criador tem, então como que vai ser lá? Nós vamos servir o Messias. A Bíblia não fala em que, mas fala que nós seremos seus servos e servas. O que um servo faz? Ele vai trabalhar para aquela pessoa, vai servir aquela pessoa. Então nós vamos servir o Messias. A Escritura não fala em que, né? Em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Apenas que nós serviremos o Messias. Não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor. As coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Não haverá mar, né, no sentido de oceanos, mas haverá rios. O sol não existirá mais. Ele não abrasará mais as pessoas com seu calor, é o que a Bíblia diz, porque a própria glória do Pai vai estar enchendo a terra, é o que fala, né? Ou seja, o próprio Criador vai vir, né, e vai transformar este mundo mesmo num mundo muito melhor, diferente, né, transformado. Olha que fascinante, né? Só você ler lá Apocalipse 21 e 22. E toda a luz dele, da glória dele, da essência dele, vai iluminar o mundo inteiro. Bom, pergunta, esse mundo vai ser perfeito ou não? O novo céu e a nova terra serão perfeitos ou não? Sendo que perfeição é um atributo que só o Criador tem. Eu pergunto, os anjos são perfeitos? Anjos são criaturas. Anjos pecam? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz, inclusive, que nós, igreja, seremos semelhantes aos anjos depois da glorificação. Bom, mas a pergunta é a seguinte, né? Haverá perfeição lá no mundo e em nós ou não? A Bíblia diz que o pecado não existirá mais. Mas e perfeição? Aí eu não sei, né? Bom, são questões que eu apenas levanto para você. Eu não vou afirmar nada, né? Até porque nós só saberemos realmente quando isso acontecer, né? E eu creio sim que vai ser muito legal, muito bom. É algo tão sobre-humano isso, não cabe na nossa mente. É impossível nós explicarmos. Por isso que eu só trouxe aqui algumas reflexões para você. Apenas lógico, falando o que a Escritura diz. Então, assim, aquela pergunta, né? Por que o Criador já não fez tudo perfeito, então? Porque Ele não quis. Porque Ele quis fazer outras coisas. Ele quis mostrar seus atributos na terra. Por que o Messias teve que ser crucificado? Porque como você saberia o que é o amor sem sofrer? Porque amar é sofrer. Amar é sofrer. Sinônimo. Amar tem 6 palavras no grego
que são as mesmas do hebraico, tá? Só muda a grafia e pronúncia para o significado de amar, de amor. E o termo mais elevado de amar é agape, que é amor sacrificial, amor incondicional. É um amor que transcende o entendimento. É aquele amor em que alguém dá a própria vida por alguém. Esse é o amor mais elevado que existe. É o amor que o homem tem que ter para com sua esposa, a esposa para com o marido, é o amor que o Messias tem para com a igreja, e é o amor que o Pai tem, o Criador tem, pelo Messias, pela igreja, pelos seus eleitos. E como você saberia o que é o amor se você não visse ou soubesse de alguém que morreu por outro alguém? Você não saberia. Você não saberia o sentido e significado de amar verdadeiramente se você não soubesse o que foi o sacrifício do Messias no Calvário, no madeiro. Não saberia. Então por que você pergunta assim, nossa, por que tanto sofrimento no mundo? Por que as coisas têm que ser assim? Por que todo mundo sofre? Por que eu sofro? Por quê? Porque você não saberia o significado dos atributos do Criador. Amor, graça, misericórdia, perdão, benevolência, justiça, sem que você visse e soubesse o que é o sacrifício do Messias naquele madeiro. Você nasceu nesse mundo condenado. Você condenado. Porque você pecou. Você pecou. Você desobedeceu. Você já mentiu. Idolatrou falsos deuses. Amou mais outras pessoas ou coisas além do Criador, acima do Pai. Isso por si só já viola os mandamentos. A lei diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quem peca merece como pagamento a morte. Romanos 6:23. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória do Pai, do Criador, do Altíssimo. Hebreus 2:2 diz que todo pecado e desobediência merece justo castigo, ou seja, é justo você ser condenado porque você já pecou. Logo, o Criador então teria que te condenar ao lago de fogo, e ele faria então justiça, porque ele é puro, perfeito e separado. Justo. Então é justo você ser condenado, porque você já violou os mandamentos. Entendeu? Este é o nível, é muito alto. O que o Criador faz então? Espera um pouquinho. Eu escolhi amar fulano, ciclano, beltrano. Só que eu não posso simplesmente salvá-lo da condenação sem cumprir minha justiça. O que ele faz então? Envia o seu filho e na carne dele despeja toda a ira pura do Criador. Esmaga o filho na cruz, ao invés de te esmagar. E mata-o, ao invés de te matar. Então ele perdoa o seu pecado através do seu filho, pregando num madeiro. Isto é o Evangelho. E então ele, ao mesmo tempo, perdoa pecadores sem deixar de ser justo, porque ele já fez a sua justiça no Filho e de uma forma sobre-humana, coloca seus pecados no Filho, mata o Filho com seus pecados, então ele cumpre a justiça no Filho, ao invés de te matar. Por quê? Porque ele te ama, te amou, mesmo antes da fundação do mundo. Esse é o nível do amor do Pai. Alguém que deveria te matar, justamente ele então não faz isso por te amar e joga toda a culpa no Filho, que era inocente, que não fez nenhum pecado. Isto é o verdadeiro Evangelho. Como você saberia o que é o amor sem saber disso? Porque isto que eu acabei de explicar é que é o verdadeiro amor.
Então a resposta da sua pergunta, por que tanto sofrimento no mundo, tanta maldade, é porque você jamais saberia, conheceria os atributos do Pai sem ver a maldade do ser humano. O ser humano é mau, corrupto, mentiroso, tá? Ladrão, traidor, mata, faz coisas horrendas, hediondas, terríveis. O Criador vai lá, regenera aquela alma, converte aquele pecador imundo. Então aquela pessoa é transformada. Você já conheceu alguém transformado? Ele muda totalmente. O que é isso? A glória do Pai, a honra do Pai em transformar quem não merece. Quem merece ser condenado, ele vai, transforma e salva. Purifica, converte, justifica, perdoa, glorifica. Ou seja, toda a maldade e mal no mundo serve para glorificar o Criador. Em mostrar que ele, sendo tão puro, não precisaria fazer o que faz. No entanto, ele faz. Perdoa quem não merece, salva quem não merece, quem deveria ser condenado num lago de fogo, ele vai e tira de lá. Tamanho é o amor dele. Só que é um amor justo, não é injusto. Entendeu? Eu poderia falar muito mais coisa aqui. Bom, tem 30 minutos de vídeo. Enfim, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. E vou gravar aí um novo vídeo sobre assuntos parecidos. Principalmente sobre predestinação em breve, tá? Então é isso aí, pessoal. Só para levar essa reflexão a você, né? Acho que edificou algumas pessoas. É isso aí. Nos veremos nos próximos vídeos, se o Pai assim quiser. Que o Criador abençoe muito sua vida. Um grande abraço.